sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula e eu convido a você, antes de iniciarmos essa lição, a orar junto comigo. Deus Todo-Poderoso, Pai Celeste, eu te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade. Que o Senhor venha abençoar cada professor que está assistindo agora esta aula, meu Pai. Que eles venham ser direcionados e abençoados por Ti. Amém. A nossa lição é a lição de número 11 e tem como tema os 10 mandamentos. A leitura bíblica se encontra em Êxodo, capítulo 24, versículo do 1 ao 18. Que você, professor, pare para ler o livro de Êxodo, capítulo 24, versículo do 1 ao 18. Espaço dos alvos. Está escrito assim. E eu vou colocar aí na tela. Despertar nas crianças o desejo de obedecer à palavra de Deus. Como professores que vão trazer essa lição, devemos, através dessa lição, trazer ao coração da criança o amor pela palavra e obedecer à palavra de Deus. Então, devemos ensinar às nossas crianças que elas devem obedecer à palavra de Deus. Não adianta apenas ler, mas obedecer os seus mandamentos, a sua palavra. Tem o espaço da professora. No espaço da professora dá algumas dicas e eu vou falar aqui algumas coisas para vocês, vou resumir. Vai falar que Moisés, ele teve que subir ao monte junto com Nadab, o seu irmão, junto com seu irmão, com Nadab, Abiú e 70 líderes. Foram subir ao monte. E subir ao monte não era para qualquer um. Tinha que ter coragem, porque era um lugar alto, mas eles tiveram coragem de subir ao monte. E aprendemos com isso, então, querido professor, que nós, como professores e professoras, também temos que ter coragem no Ministério Infantil, temos que ter a coragem de enfrentar certas situações e muitas vezes é necessário, na caminhada com Cristo, é necessário passarmos por esse monte. E como subir ao monte? Por meio da oração, por meio da leitura da palavra do Senhor. Precisamos tirar um momento para buscar a Deus. Precisamos tirar um momento para a leitura da palavra, para estudar a palavra, não apenas ler a Bíblia, mas parar para estudar, aprender mais da Bíblia, tirar um momento para jejuar, para estarmos assim preparados, porque a obra do Senhor, ela precisa disso, desse momento no monte, no momento de estar com Deus, no momento de comunhão, de estar na presença do Senhor. E aí é um momento de dificuldade, é um momento que a gente vai ter que subir, vai ter que negar, por exemplo, às vezes tem que, vamos dizer, na família tem passeios, as famílias querem fazer um passeio, às vezes num domingo, e às vezes a gente tem que deixar de ir para esse passeio para ficar em casa lendo a palavra, orando, é deixar de fazer algo. Então, às vezes, esse monte é essa situação, você vai ter que deixar de ir para um lazer, um passeio com a sua família, para ficar em casa, para se dedicar à leitura, para se dedicar à oração. Mas tudo isso vai valer a pena para o reino de Deus. Temos aqui o short da convivência. Vai só explicar que devemos chegar com antecedência, ver se a sala está limpa, preparar os visuais, deixar tudo já organizado para quando as crianças chegarem, elas serem bem recebidas. E também nos diz para estar esperando as crianças com a nossa Bíblia na mão, na entrada, estar com a Bíblia na mão, porque o estudo de hoje vai falar sobre isso, sobre a palavra de Deus, sobre os mandamentos, e o mandamento é a palavra. E cantar-se alguns louvores. Eu trouxe aqui algumas ideias de louvores, tem aqui o espaço do louvor. Eu vou cantar esse louvor aqui no espaço do louvor e depois eu vou cantar mais dois. Eu vou cantar só um pedaço deles e eu vou colocar aí na descrição para você depois procurar esse louvor, tá bom? Senhor Jesus, venho te dizer que a ti eu vou obedecer, não importa onde for,
Obedecerei ao meu Senhor. Senhor Jesus, venho te dizer que a ti eu vou obedecer, não importa onde for. Obedecerei ao meu Senhor. E o outro é de crianças diante do trono. O nome do louvor é obedecer. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Aí repete. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. E o terceiro louvor, vamos já cantar aqui. Obedecer é bom, obedecer é legal, obedecer é ser original. Obedecer é bom, obedecer é legal, obedecer é ser original. E esse louvor, o nome do louvor é Obedecer é Bom. Está no canal da Kelly Silva. Você pode ver depois na descrição. Então esse louvor vai falar sobre obedecer. Obedecer a palavra, obedecer os mandamentos de Deus. O versículo eu coloquei aqui. E o nosso versículo eu vou colocar aí na tela. O nosso versículo está escrito assim: nós faremos tudo que o Senhor ordenou. Êxodo 24, 3. Esse versículo você vai explicar para a criança, dizendo que devemos obedecer a voz de Deus, obedecer o que o Senhor nos mandou. Mas o que o Senhor nos mandou? Como vamos explicar isso para a criança? Está aqui, ó. A maior ordem de Deus está aqui na Bíblia. É por isso que é necessário ler a palavra do Senhor. Então ensine a criança que ela deve ler a palavra e obedecer os seus mandamentos, obedecer a sua ordem. Que devemos amar os nossos amigos, amar também os nossos inimigos. Não é fácil, mas devemos obedecer a palavra do Senhor. Isso está na palavra de Deus. E tem muitas outras coisas que estão na palavra de Deus, como obedecer aos pais. Aquele que obedece aos pais, ele viverá muito mais. Então você precisa ensinar para as crianças isso, que ela tem que obedecer aos pais, porque aquele que obedece, ele vai viver muito mais tempo. Obedecer aos pais, obedecer à liderança, obedecer ao seu pastor. Você deve ensinar isso para as crianças. E tudo isso está na Bíblia Sagrada. Aqui fala como a gente confeccionar o nosso cartaz. Fazer uma silhueta de uma Bíblia, podia fazer. Eu não trouxe, mas você pode fazer assim a silhueta de uma Bíblia e colocar o versículo nele, como se estivesse aberto. Então, eu estou usando para cá, para aqui, mas você pode fazer. E aí você vai explicar, que eu acabei de explicar agora, né, do versículo. E temos aqui, a Agatha vai mostrar, temos os visuais. O primeiro visual. Temos o segundo visual. Tá certinho? Agora vamos ver aqui o terceiro. E o último. E nessa lição você vai ter que aplicar. Moisés, através de Deus, Moisés ensinou os 10 mandamentos. Ele foi usado para falar a palavra, para ensinar para as pessoas sobre a palavra de Deus, sobre a ordem de Deus. Ali Moisés leu a ordem de Deus, leu os mandamentos de Deus. E aquelas pessoas, através daquela leitura, não era na Bíblia, era nas tábuas dos 10 mandamentos, nas tábuas. E ele leu para todo o povo. E você vai explicar isso para suas crianças. Que elas devem ler a palavra do Senhor, elas devem obedecer, porque quem obedece vive muito mais tempo. Quem obedece é abençoado por Deus. Se você quer ser abençoado por Deus, você tem que ser obediente, ser fiel, ser obediente,
obedecer a palavra do Senhor. E Moisés ele fez isso. Moisés foi um instrumento de Deus para aquele povo. Através de Moisés, Deus falava com Moisés e Moisés passava para o povo as informações. Deus usava Moisés e Moisés passava. Agora não, agora já é diferente. Antes, só Moisés ouvia a voz de Deus. E agora, podemos ouvir a voz de Deus? Sim, por meio da sua palavra. Hoje todo mundo tem acesso à Bíblia. Hoje todos nós temos acesso à Bíblia e através da Bíblia, se a gente buscar, por isso que eu falo sobre a oração, se nós buscarmos, se nós lermos a palavra, estudarmos a palavra e pedirmos ao Espírito Santo, ele vai nos dar entendimento e através de todos nós podemos ser usados. Qualquer um, seja criança, seja adulto, pode ser usado por Deus. Por isso é importante dizer que devemos ser obedientes, ler a palavra, obedecer os seus mandamentos, obedecer a voz de Deus. Está aqui a voz de Deus, a Bíblia Sagrada. Queridos professores, quero mostrar aqui, eu trouxe uma ideia. A lição não fala, mas eu fiz aqui, ó, com palito de picolé. Temos 3, 6, eu usei 6, 7 e 1 aqui atrás, 7 palitos. Cortei e fiz em formato como se fosse as tábuas do 10 mandamentos. Ó, pode mostrar mais um pouco lá no frente? Aí eu coloquei os números, isso aí, ó, os 10 mandamentos. Aí você pode fazer atividade com a criança. Você já leva cortado e só para elas colarem e colocarem aí os números dos 10 mandamentos, tá? Aqui também eu fiz bem grande, você pode também fazer com as crianças, bem grandão, os 10 mandamentos. Você também pode fazer assim, só que você faz os mandamentos, escreve no papel e faz para elas colarem. Não matarás, aí elas vão colar, tudo na posição. Qual é o primeiro? Qual é o segundo? Elas vão colando. E você pode fazer então essa atividade também, pode ser uma dinâmica. Qual é o primeiro mandamento? Qual é o segundo mandamento? Qual é o terceiro mandamento? Elas vão colocando e você vai também reforçando o estudo da palavra com elas. E eu trouxe também aqui, ó. Você pode montar realmente, fazer a montanha. Eu tenho os bonecos também, aquele boneco da outra lição eu vou usar. Mas se você já tiver alguns bonecos, você pode usar também. Isso aqui eu vou usar como se fosse a montanha. Eu vou levantar aqui, ó, colocando parte por parte. Aí você vai montar. Esse aqui eu vou usar como se fosse a montanha. Mas fica a seu critério. Eu venho com o boneco e vou colocar aqui em cima. Moisés teve que subir a montanha do Sinai. Então você vai contar a sua história. Eu usei aqui caixa de ovos, né? Uma caixa de ovos, cortei para montar na hora da edição. Mas você fica a seu critério, você montar a montanha como quiser. E outra coisa, a dica da lição diz pra gente pegar a argila e dar para as crianças para elas fazerem essas tábuas do 10 mandamentos. Também seria uma dica boa para vocês. Leve a argila, que até fala aqui, leve a argila para sua salinha. Leve palitos de dente para elas escreverem. E que é o 1, né, o 2, o 3, para escreverem depois que elas montarem as tábuas, elas mesmo vão fazer ali o formato das tábuas do 10 mandamentos e elas vão colocar como se estivesse escrevendo alguma coisa realmente nelas. Seria uma atividade também. E você, na hora que você for fazer isso, você pode mostrar essas aqui, ó, essa figura, para que ela saiba como é que faz as tábuas. Tá bom? Então, os queridos professores, a nossa lição, a nossa pré-aula vai ficar por aqui. E eu convido você até a próxima pré-aula, que é a pré-aula de número 12. E agora, vamos orar para encerrar. Deus maravilhoso, obrigada, meu Pai, por mais esta oportunidade, Senhor, de estarmos ministrando uma pré-aula, meu Pai. Que o Senhor venha tocar nos corações desses professores que estão assistindo agora esta pré-aula e que ele venha ser um instrumento teu para benefício e honra do teu santo nome. Amém. Tchau.